Bom dia para todo mundo deste 11º Universo Dança. Eu sou Cláudio Antônio, sou artista da dança, professor, pesquisador. Sou um homem negro, tenho barba, uso óculos, estou com a roupa vermelha, um colete cinza e um durag verde, um lenço verde na cabeça. E quero desde já agradecer à professora Isabelle e os seus alunos e alunas que organizaram esse encontro maravilhoso, dando essa oportunidade de fala. E o nome da minha fala, da minha comunicação, chama-se Botação de Figuras no Guerreiro Alagoano. Então, primeiramente, eu gostaria de falar que o guerreiro ele surge de uma modificação dos reisados. E os reisados e os guerreiros são foguetes natalinos, segundo Theo Brandão. São originários nos engenhos de açúcar da zona rural, conseguindo alcance nas cidades de Alagoas e em Maceió, né, nessa transição. Também está demarcado como uma prática espetacular de matriz africana pelo Abelardo Duarte. E, segundo o Theo Brandão, o primeiro a fazer o registro do Alto dos Guerreiros como uma junção dessas três matrizes, da matriz africana, dos povos africanos, das matrizes dos povos indígenas e europeus até então, porque acho que agora já pode incluir a matriz dos povos romanis, foi o Arthur Ramos. Então, pelo texto A Transição do Reisado Alagoano, a transição do reisado para o guerreiro alagoano, que é de Pedro Vasconcelos, essa aparição do guerreiro se dá por volta, pelo menos demarcada, né, por volta de 1920 a 1930. E ainda, segundo Theo Brandão, a partir dos depoimentos de outros mestres, o guerreiro alagoano é uma invenção de um vendedor de sururu, conhecido como Preto Patrício, que era um mestre de guerreiro, que se tornou mestre de guerreiro, a partir das suas referências com o livro Iracema, de José de Alencar. Então, a dramaturgia do guerreiro ela se estrutura pelo tema da guerra, que é a guerra entre os caboclos e os guerreiros. E a encenação ela divide-se em 4 momentos, que são as embaixadas, que são os textos que narram a brincadeira, que são falados pelos mestres e pelos personagens, que é uma narração, etnotextos. Quando eles vão sendo narrados, eles vão construindo a estrutura do drama. E existem as peças, que são as músicas cantadas, e essas músicas também são dançadas. As partes, que são artifícios maiores, composta por peças e embaixadas. As peças, um personagem narra a trajetória, um drama de um personagem, por exemplo, e nesta parte ela é de maior duração e ela tem a peça, que é a música, as músicas, e também tem os textos, que são as embaixadas. E, por sua vez, os entremeios, que é o objeto dessa fala, que são chamados de bichos, figuras ou figurás, que surgem atravessando o momento da apresentação do guerreiro alagoano. Então, conforme eu falei, botar figurás é um modo coloquial que os brincantes falam a maneira de encenar esses entremeios, esses personagens. E a encenação possui como fato curioso uma liberdade criativa, uma autorização do brincante para transportando de outras brincadeiras esses personagens através da sua inventividade, criando até novos entremeios. Então, essa ideia de desfiguração surge a partir desse contato com o cinismo, de desfigurar a moeda no entendimento de criar uma outra moeda. Então, esses entremeios sempre são desfigurados também no sentido de que são modificados. E essa vivência com o guerreiro alagoano ela surge a partir do ano de 2000 e foi se construindo nessa trajetória até o presente momento. Chegou o momento que a pesquisa se tornou acadêmica com o projeto de iniciação científica, é o momento que eu começo a me envolver artisticamente criando solos de dança. E hoje, atualmente, eu fiz uma pesquisa de doutoramento só incorporando esses entremeios, entendendo como era que eles eram feitos dentro da brincadeira. Então, o termo brincolagem
eu estou defendendo esse modo de encenação como uma bricolagem na junção dos termos epistemologia do corpo brincante, da professora Heloísa Domendes, que significa as epistemologias produzidas nesses lugares, dessas práticas espetaculares, dessas festas populares, desse corpo brincante. E o outro conceito multireferencial da educação, que é o conceito de bricolagem, de Arduino, Borba, Derrida, Lévi-Strauss, Lapassade, entre outras pessoas, entre outros teóricos. Então, conforme eu falei, o corpo brincante para Domendes está sustentado de que os comportamentos espetaculares organizados ficam-se como produtores de epistemologias locais. São corporalidades possuidoras de expressões imersas em tessituras imagéticas e simbólicas dos significados. Prontamente, a bricolagem surge com Lévi-Strauss, elaborado em suas reflexões antropológicas em contato com os povos caribeus, Guaicuru, na fronteira do Paraguai, e os Bororós, no Mato Grosso, narrada no livro Tristes Trópicos, de 1955, edição francesa, e o livro Pensamento Selvagem. Então, a bricolagem ela se estendeu para entender os padrões característicos desse pensamento como uma inteligência automática, como um proceder automático. A bricolagem é uma inteligência automática. E ela coloca no pé de igualdade essa ideia de pensamento comum com pensamento científico no lugar de inferior, ou seja, essas práticas espetaculares não são inferiores porque elas estão processando pelo meio da bricolagem. A bricolagem também significa o artesão, bricolé, vem de bricolé, o artesão francês, na palavra bricolé, que significa artesão em francês, no sentido de que é uma coisa reorganizada no corpo. Esses entremeios, por sua vez, eles chegaram no guerreiro alagoano por meio de uma modificação, de uma desfiguração, pois eles já eram gênero teatral, eles aparecem como gênero teatral em Espanha e Portugal, no século XIII, XIV e XV, especificamente, tendo seu auge no século XVII e XVIII. Então era uma forma de fazer teatro, eram peças cômicas, e isso criou um estilo de fazer teatro em Portugal e na Espanha, tendo várias pessoas se utilizando dessa marca dos entremeios, como Lope de Rueda, Martins Pena, por exemplo, aqui no nosso teatro. E ele chega através da corte portuguesa, quando Portugal vem nesse processo com a corte para cá, ela traz esse modo de fazer teatro. Então, a ideia organizada é entendendo esse itinerário desses entremeses, enquanto farsas em Portugal e Espanha, vindo para Portugal, chegando até as danças práticas espetaculares nos guerreiros e nos reisados, como entremeios, que entremeios também significa, vem da palavra entremetes, do verbo francês, que é um prato que é servido antes do prato principal. E aí a representação, eu consegui organizar essa representação através de livros, principalmente de pesquisadores, de folcloristas alagoanos, e também através de pesquisadores do guerreiro alagoano e de práticas espetaculares aqui, especificamente três pesquisadores, e também através do relato do mestre André Joaquim, do grupo de guerreiro mensageiro Padre Cícero, que é o grupo que eu venho atuando, é o grupo que eu venho acompanhando desde o ano de 2000, e agora eu estou dançando como embaixador desde 2018, como embaixador no grupo, que é um personagem, porque existem dois embaixadores, o Mouro, que é de roupa vermelha, e o embaixador azul, que é o embaixador cristão, que são esses dois cordões, porque a brincadeira, os brincantes formam dois cordões, que é exatamente essa representação dessa luta dos cristãos contra os mouros. E aí esse estudo ele demarcou 31 entremeios sendo encenados aqui em Alagoas. E eu vou só falar o nome deles rapidamente, que é o Seu Anastácio, o Bêbado, a Borboleta, o Boi, a Burrinha, o Cão, a Alma, o Cangaceiro, Calu, Capitão do Mato, Capitão Piloto, Cavalo Marinho, a Criada, Carolina ou Carolinda,
o doido, o fúrio, o javali, o jaraguá, a joana, a baia, o lobisomem, a mãe velha, o maquinista, o mata-mosquito, o mascate, o messias, o morto-vivo, o papa-figo, o pescador, o sapo, a sereia, o soldado, o urso e o zabelê. Então, as considerações finais seria de reafirmar esses entremeios como solos, como pequenos solos teatrais, de cenas de danças e representações teatrais, mas eles não são mais encenados porque a dança era realizada em 7 horas, hoje ela reduziu para 40 minutos. E essa diminuição se deve principalmente à morte dos mestres, que vai com ele todo esse conhecimento, e também pela própria situação econômica da produção cultural no Estado, de desvalorização, entre outras coisas. Então, também quero destacar o fator de autonomia dos brincantes enquanto favorecimento para essa autorização em dança, que é o que muito me interessou. Eles criam, eles se autorizam, eles criam os entremeios deles a partir dos materiais que estão próximos a eles, com a imaginação deles, com a criação, a elaboração cognitiva deles. Por isso, uma bricolagem artística cognitiva. E também deve-se destacar essas cenas, essas práticas espetaculares, nessas considerações finais, como status artístico, visto como potenciais estéticos e muito além de meras cenas realizadas dentro da brincadeira. Então, eles devem ser olhados desvencilhando-se esse caráter transitório, dotados de estilos e significações muito além de costuras na dança, porque eles eram muito mais além essa brincolagem artística cognitiva que está nesse procedimento de botar figurais, de encenar. Então, a botação de figurais no Guerreiro Alagoano, ela está efetivada como uma brincolagem artística e cognitiva, porque o seu assunto também permanece algo de específico e genuíno, tornando esse objeto expandido pela tradição e também pela memória, pela ancestralidade, na contemporaneidade. E é isso, muito obrigado. Podemos conversar depois. Finalizo a minha comunicação.